Porque um homem, mesmo sem perceber, começa a olhar para você de um jeito diferente. Como se algo invisível estivesse mudando dentro dele. Porque, de repente, ele hesita antes de te responder. Como se lutasse contra um pensamento que o assusta e o atrai ao mesmo tempo. Existe um momento, quase imperceptível, em que o desejo cede espaço para algo mais profundo, mais perigoso e infinitamente mais difícil de controlar. E o mais perturbador, a maioria das mulheres ignora completamente os sinais desse instante e perde a chance de ser o nome que ecoa na memória dele quando ele fecha os olhos. Talvez você tenha acreditado por muito tempo que o amor de um homem nasce de grandes gestos, declarações épicas ou demonstrações explícitas de afeto. Mas e se eu te dissesse que, na verdade, tudo começa com 3 perguntas. 3 perguntas silenciosas, que ele faz para si mesmo, sem que você saiba, sem que ele saiba, mas que, uma vez acionadas, desencadeiam um processo interno que ele não consegue mais interromper. Um processo onde o desejo não basta, onde a pele não é mais suficiente, onde o corpo já não responde como antes, porque o que está em jogo agora é a imagem que você está construindo dentro da mente dele. E aqui está o detalhe, que quase ninguém percebe. Essas perguntas não surgem do acaso, elas são o resultado de um choque emocional, de uma fratura na lógica que ele usava para te classificar, te encaixar, te rotular. A partir do momento em que essas perguntas se instalam, algo começa a ruir dentro dele. As certezas que o protegiam, as desculpas que o afastavam e até os mecanismos inconscientes que o faziam acreditar que você era apenas mais uma. Nada disso permanece intacto, porque o inconsciente não suporta lacunas, e quando ele não encontra respostas, ele cria obsessões. Mas cuidado, porque essas perguntas não são as que você imagina. Não são sobre futuro, compromisso ou promessas de amor. São perguntas que nascem do medo, da dúvida, da sensação de perda iminente. Perguntas que abrem portas que ele próprio tentou manter fechadas durante toda a vida. E é exatamente aí, nesse vácuo emocional, que o desejo de possuir se transforma em medo de perder, onde a atração física se converte em uma necessidade psíquica, quase doentia, de te manter por perto a qualquer custo. Por isso, antes de continuar, faça a si mesma uma pergunta. Você está realmente preparada para ver o que acontece dentro da mente de um homem, quando ele começa a se apaixonar de verdade? Porque o que eu vou te mostrar agora não é bonito nem romântico. É visceral, confuso e absolutamente inevitável. Mas atenção, cada segundo deste vídeo é uma peça de um jogo muito maior. E se você pular, vai perder o momento exato em que o inconsciente dele decide que você já não é mais opcional. Você já parou para pensar no instante exato em que um homem começa a se perder dentro de uma mulher, sem perceber? Não é quando ela sorri. Não é quando ela se entrega. Não é quando ela diz o que ele quer ouvir. É antes. Muito antes. É naquele momento quase invisível em que a imagem que ele tem dela racha. Onde o que ele achava que sabia já não serve mais como resposta. E a partir dali, nasce uma inquietação que cresce como uma febre silenciosa. O problema é que quase nenhuma mulher reconhece esse momento, e por isso, elas desperdiçam o que poderia ter sido o começo de algo irreversível. Ele não vai demonstrar, vai disfarçar, vai tentar manter o jogo intacto, como se tudo ainda estivesse sob controle. Mas por dentro, o caos já começou. E é exatamente nesse espaço entre o que ele sente e o que ele mostra que as 3 perguntas começam a nascer. Elas surgem como pequenos sussurros psíquicos, como rachaduras na parede de certezas que ele construiu para se proteger. Não são perguntas conscientes. Não são frases que ele formula de forma clara. São sensações que se transformam em pensamentos fragmentados. E esses pensamentos, aos poucos, começam a mudar o jeito como ele te olha. A primeira pergunta é quase sempre um ataque ao orgulho dele. Um incômodo que se disfarça de irritação, mas que no fundo carrega um medo que ele nunca vai admitir.
Por que ela não reage como as outras? Essa dúvida o desarma, porque ele aprendeu a prever, a antecipar, a dominar as reações femininas. Ele sabe o roteiro. Ele já viveu tudo isso antes, mas agora, diante de você, o roteiro não funciona mais. Você desmonta as lógicas emocionais dele, e o que sobra é um desconforto que ele tenta controlar, mas não consegue. E é aí que a segunda pergunta começa a tomar forma. Silenciosa, quase imperceptível, mas devastadora. O que ela tem que me tira o chão assim? Nesse instante, ele já não está mais olhando para o seu corpo. Ele está tentando decifrar o efeito que você provoca nele. E quanto mais ele tenta entender, mais se perde. Porque o desejo físico ele domina. A atração ele sabe manipular. Mas essa vertigem psíquica que você instala é nova, é desconhecida. E por isso mesmo, é muito mais perigosa. O curioso é que, enquanto ele busca respostas, você se torna a própria pergunta. Cada gesto seu vira uma provocação inconsciente. Cada silêncio seu vira um espaço onde as fantasias dele se multiplicam. Ele começa a lembrar de você nos momentos mais inesperados. Enquanto dirige, enquanto trabalha, enquanto tenta convencer a si mesmo de que está tudo bem. Mas não está, porque a terceira pergunta, a mais difícil de todas, já começa a se formar, mesmo que ele lute contra ela. E se eu estiver começando a me importar de verdade? Essa é a pergunta que ele mais teme, porque, a partir daqui, o jogo que antes era leve se torna uma batalha interna. O medo de se envolver, o pânico de perder o controle e a dúvida corrosiva sobre o que você realmente significa para ele. Tudo isso se mistura dentro dele como um veneno, lento, e é justamente essa mistura que o faz, pela primeira vez, começar a sentir a sua ausência antes mesmo de te perder. O mais irônico de tudo é que, enquanto essas três perguntas crescem como raízes invisíveis dentro dele, você provavelmente ainda está tentando interpretar os sinais errados, olhando para o que ele diz, para como ele age, para as mensagens que ele responde ou ignora. Mas o verdadeiro campo de batalha não está nas palavras que ele te entrega, está nas palavras que ele reprime, nas vontades que ele sufoca, nas respostas que ele próprio não consegue dar para si mesmo. Porque quando um homem começa a sentir, a primeira coisa que ele tenta fazer é negar o que sente. E quanto mais ele tenta negar, mais o desejo se confunde com raiva. Ele pode te provocar, pode te testar, pode até se afastar de repente, como se quisesse provar para si mesmo que você não significa nada. Mas por trás de cada afastamento, existe uma fuga mal disfarçada de alguém que está começando a ter medo de você. Não do que você faz, mas do que você representa dentro dele. Você vira o espelho onde ele se vê vulnerável, exposto. E isso, para um homem que sempre se protegeu com o escudo da indiferença, é insuportável. É aqui que a luta interna começa a ganhar contornos mais perigosos. Ele tenta racionalizar o que está sentindo. Tenta te encaixar nas mesmas categorias onde colocou outras mulheres antes de você. Mas quanto mais ele tenta, mais percebe que a sua presença nele é diferente, estranha, quase incômoda. Como se você tivesse aberto um arquivo proibido dentro da mente dele. Um lugar onde as memórias de perdas antigas, frustrações mal resolvidas e medos de abandono começam a ressurgir. Tudo por sua causa, sem que você diga uma palavra. E então surge o segundo estágio, a vigilância emocional. Ele passa a te observar com mais atenção, mas disfarça. Repara nos seus silêncios, nas suas ausências, nas suas mudanças sutis de comportamento. Tenta antecipar o que você vai fazer. Tenta decifrar o que você está sentindo. Mas a cada tentativa só afunda mais, porque você, sem perceber, se tornou a variável que ele não consegue mais controlar. E tudo que um homem não controla, o fascina ou o assusta, ou os dois ao mesmo tempo. O corpo dele reage antes da mente entender. O olhar dele demora mais tempo no seu rosto. As respostas dele têm mais pausas, mais contradições, mais hesitações. Os amigos notam, os colegas de trabalho percebem,
mas ele segue fingindo que está tudo igual. Por fora, ele ainda tenta manter a pose de autossuficiência. Por dentro, ele já começou a escrever mentalmente o roteiro de como vai te afastar, só para tentar se proteger daquilo que já aconteceu. Ele já te sente como ameaça emocional. É aqui que a tensão se torna quase insuportável, porque quanto mais ele tenta te afastar da mente dele, mais você invade os pensamentos dele nos momentos de silêncio, na madrugada, no banho, no trânsito, nos espaços entre uma conversa e outra, como se cada ausência sua fosse um lembrete. Ele não tem mais controle sobre o próprio desejo, e o que começa com 3 perguntas, agora já se transformou numa obsessão que ele não sabe mais como interromper, e talvez o mais cruel de tudo é que ele ainda acredita que está escolhendo sentir ou não sentir, que pode a qualquer momento virar as costas e seguir em frente, como fez tantas outras vezes. Mas o que ele não sabe é que o processo já não é mais uma escolha, porque essas 3 perguntas, quando se instalam, deixam marcas, e o inconsciente dele já começou a trabalhar, mesmo enquanto ele finge que não. Ele pode ignorar você, mas não pode ignorar as reações físicas que o corpo dele entrega sem permissão. Pode evitar suas mensagens, mas não pode evitar o arrepio que sente quando, por acaso, alguém menciona seu nome. Ele tenta buscar outras distrações, outras conversas, outros corpos, mas nenhuma outra mulher consegue reproduzir o impacto psíquico que você deixou, porque não é mais sobre sexo, atenção ou ego. É sobre a quebra de uma estrutura interna, um colapso sutil nas defesas que ele passou a vida inteira construindo. E quanto mais ele tenta tapar as rachaduras, mais percebe que você se tornou uma presença fantasma. Um eco que o acompanha até nos momentos em que ele jura que já te esqueceu. Nesse ponto, um detalhe quase sempre acontece. Ele começa a buscar validação indireta. Vai fazer comentários envenenados só para testar sua reação. Vai fingir indiferença só para medir sua ausência. Vai provocar ciúmes ou até inventar histórias, apenas para ver se ainda tem algum poder sobre você. Porque quando um homem está emocionalmente desarmado, mas ainda não admite, o instinto mais primitivo dele é tentar recuperar a sensação de controle, nem que seja através do conflito, nem que seja te machucando, nem que seja te afastando, só para sentir que ainda pode. Mas o que ele não percebe é que cada atitude defensiva só confirma o que ele mais teme, que você já está dentro, que você já ocupou um espaço que não deveria ser seu, que você é agora a interrogação sem resposta, o sintoma que ele não sabe curar. E quanto mais ele luta contra isso, mais se afunda, porque o desejo de te esquecer é, paradoxalmente, a prova de que ele não consegue. E então, sem aviso, surgem os lapsos de vulnerabilidade. Aqueles momentos em que ele, sem querer, baixa a guarda. Uma mensagem enviada tarde da noite, um olhar demorado demais, um comentário que revela ciúmes, que ele não admite sentir. Pequenos gestos, mas que, se você estiver atenta, vai reconhecer como o início da ruptura emocional. A barreira entre o homem que ele tenta ser e o homem que você está despertando dentro dele começa a desmoronar. E nesse processo, uma nova camada de medo emerge, porque agora ele não está mais lutando contra você, está lutando contra ele mesmo, contra as próprias emoções, contra a verdade que já se impôs, mas que ele ainda tenta esconder de todos, inclusive de você. E é justamente nesse ponto que a mente dele começa a entrar em colapso emocional. O que antes era um incômodo distante, agora vira um ciclo obsessivo. Ele passa a repassar mentalmente cada interação entre vocês, cada palavra dita, cada olhar trocado, cada silêncio que você ofereceu. Tudo ganha um significado maior do que realmente teve, porque o inconsciente dele já transformou você em uma espécie de enigma psíquico que ele precisa decifrar para recuperar a própria paz. Mas o que ele não sabe é que quanto mais tenta entender, mais profundamente você se enraiza dentro dele. As lembranças começam a atraí-lo. Ele pode estar rindo com os amigos, mas por trás do riso existe um vazio que ele não sabe nomear. Pode estar em outro encontro,
Mas enquanto a outra mulher fala, ele está mentalmente revivendo um detalhe seu. O jeito como você ajeita o cabelo, a maneira como você o olha quando fica em silêncio, ou aquela última vez em que você simplesmente não reagiu ao que ele esperava. Esses fragmentos vão se acumulando como pequenos fantasmas emocionais, até que ele começa a sentir sua falta, mesmo nos dias em que jura não sentir. Nesse estágio, surge a fase mais perigosa de todas, a autopunição emocional. Ele começa a se culpar pelas próprias contradições, se pergunta por que sente tanto, por que não consegue te esquecer, porque, justamente agora, no momento em que ele mais queria distância emocional, é você quem invade os pensamentos dele com mais força. Ele tenta racionalizar, tenta encontrar uma explicação lógica para o que está acontecendo. Mas o problema é que a lógica nunca foi capaz de explicar o inconsciente. E quanto mais ele tenta sufocar o que sente, mais o corpo dele entrega os sintomas. O sono começa a falhar, o apetite emocional diminui, a produtividade cai, as distrações perdem o efeito. E no fundo o que começa a emergir é uma sensação de perda iminente. Mesmo que ele ainda te tenha por perto, mesmo que você ainda responda algumas mensagens, ele sente como se estivesse te perdendo. Porque o que realmente o assusta não é o medo de ficar sem você, é o medo de reconhecer que você se tornou essencial. E aqui, o paradoxo atinge o ápice. Quanto mais ele tenta fugir, mais se aproxima. Quanto mais tenta esquecer, mais grava seu nome dentro da própria memória emocional. Porque o inconsciente não negocia. Ele não pede permissão. Ele apenas faz. E o que começou com 3 perguntas aparentemente inofensivas, agora se tornou uma trilha de respostas que ele não queria encontrar, mas que mesmo assim já começou a seguir. E então, ele chega naquele instante solitário, em que se vê encarando o próprio reflexo, se perguntando em silêncio se ainda há como voltar atrás. E, por mais que a resposta racional grite sim, tudo dentro dele já sabe que o que começou e não tem mais volta. E é justamente aqui, no lugar onde ele achava que encontraria alívio, que ele encontra o abismo. Porque agora já não se trata mais de você. Não é sobre o que você faz ou deixa de fazer. Não é sobre os jogos, as respostas rápidas, os silêncios estratégicos. A verdadeira luta é entre ele e ele mesmo. Entre o homem que ele sempre foi e o homem que você, sem perceber, despertou. Porque quando as defesas caem, o que sobra é o real, cru, doloroso, incontrolável. Um desejo que já não é apenas físico, mas existencial. Ele começa a te ver em tudo, em músicas que nunca antes tinham significado, em diálogos de filmes que ele antes ignorava, em frases aleatórias que os amigos dizem, mas que de repente parecem ter sido feitas para ele. Tudo começa a conspirar, como se o mundo ao redor quisesse lembrá-lo o tempo todo, que você existe, que você marcou, que você deixou um rastro que ele não sabe mais como apagar. E aí surge a pergunta mais perigosa de todas, aquela que não estava no roteiro original, aquela que ele jamais admitiria, em voz alta, mas que já ecoa no inconsciente dele com uma força devastadora. E se ela for a única que pode me destruir, exatamente porque é a única capaz de me fazer sentir de verdade? Essa pergunta é o ponto sem retorno, porque a partir dela, tudo muda. As resistências começam a ruir de vez. Os mecanismos de defesa perdem a força. O que antes era jogo vira entrega disfarçada, mas mesmo aqui, ele ainda tenta resistir. Vai criar desculpas, vai inventar ocupações, vai desaparecer só para testar o próprio poder de se desligar. Mas cada tentativa de fuga só aprofunda a ferida, porque o verdadeiro problema nunca foi você. Foi o que você despertou. Foi o que ele tentou enterrar por anos e que agora ressuscita com violência. Porque nenhuma ausência, por maior que seja, é capaz de enterrar o que o inconsciente decidiu manter vivo. Ele pode passar dias sem te procurar, mas a ausência dele vai ter gosto de orgulho ferido. As madrugadas dele
Vão ter cheiro de arrependimento não assumido. Os encontros com outras pessoas vão ter o fundo amargo da comparação involuntária, porque você já se tornou a medida silenciosa de tudo que ele sente e tudo que ele nega. E quando um homem transforma uma mulher em referência emocional, o fim do controle é só uma questão de tempo. E agora, enquanto ele segue lutando contra o próprio desejo, uma última certeza começa a nascer dentro dele. Ou ele se entrega, ou vai passar os próximos meses tentando substituir você por algo que ele ainda não sabe, que é insubstituível. E agora, talvez você esteja percebendo que este vídeo nunca foi apenas sobre ele, nunca foi apenas sobre as perguntas, sobre as respostas, ou sobre o jogo silencioso entre dois corpos que se buscam e se evitam ao mesmo tempo. O que você viveu aqui foi um espelho, um reflexo profundo das forças invisíveis que regem não só o desejo dele, mas também os seus próprios dilemas. Porque, no fundo, toda vez que alguém mexe com o nosso inconsciente, o que desperta é sempre muito maior do que a gente consegue admitir. Ao longo dessa jornada, você mergulhou em emoções que talvez nem soubesse que estavam aí. Sentiu o peso dos silêncios, reconheceu as camadas de um olhar, percebeu o quanto um gesto, uma ausência, uma palavra mal colocada, pode criar terremotos dentro de um homem. Mas, acima de tudo, entendeu que amar, desejar e resistir são apenas faces diferentes do mesmo medo, o medo de ser tocado de verdade. Por isso, a maior transformação não acontece nele, acontece em você, no instante exato em que você escolhe não ser mais previsível. O que vem daqui para frente não é mais um roteiro que eu posso te entregar, porque o desejo, o amor, a entrega, são movimentos que nascem onde nenhum roteiro consegue alcançar. São escolhas que se fazem no escuro, guiadas por uma intuição que muitas vezes parece loucura, mas que no fundo é a única voz que sabe o caminho. Você pode continuar jogando os velhos jogos, pode esperar que ele tome a iniciativa, ou pode fazer o que poucas mulheres têm coragem de fazer: assumir o próprio poder emocional e transformar o cenário de dentro para fora. Mas antes de sair desse vídeo, respire fundo. Perceba o que ficou vibrando aí dentro, mesmo depois do silêncio da última palavra. Talvez seja um nó na garganta, talvez um impulso de mandar aquela mensagem, talvez apenas um suspiro de quem finalmente entendeu o que estava acontecendo o tempo todo, mas não queria ver. Seja o que for, saiba o que você faz com essa consciência. Define não só o final dessa história, mas o início de muitas outras. Se isso te tocou, se alguma parte de você sentiu que finalmente alguém disse aquilo que você precisava ouvir, então, deixe sua marca aqui, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa verdade e escreva nos comentários: agora eu vejo o que estava invisível, porque quem tem coragem de enxergar também tem o poder de transformar.